Muito bem, companheiros e companheiras. Cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos o primeiro encontro da disciplina de políticas públicas. Hoje, para apresentar a questão conceitual, algumas definições relativas a políticas públicas. Então, vamos dar início aos trabalhos. Pois bem, primeiramente em relação à palavra política. A palavra política ela foi inventada pelo homem como maneira de resolver as coisas sem que tivesse que entrar no chute, pontapé e cabeçada, como a ideia de resolver problemas, conflitos, sem necessariamente ter que entrar em guerra. Ou seja, a política consiste no modo pelo qual a sociedade, internamente dividida, vai discutir, vai deliberar e chegar a algum consenso, alguma decisão em relação a uma determinada contingência que está gerando conflito ou desagrado. Nesse momento estamos falando apenas da palavra política. Pois bem, alguns entendimentos diversos então em relação à palavra política. A política ela pode ser entendida como um programa de ação. Exemplo desse programa de ação, Fome Zero, Reforma da Previdência. São políticas que aqui no Brasil muito se discute em relação ao fato de termos mais políticas de governo do que políticas de Estado. Quando temos políticas de governo, temos ações sendo executadas numa perspectiva temporária, né? Enquanto aquele governo está no poder, aquelas ações são executadas. Quando muda o governo, algumas ações deixam de ser executadas. Se fosse políticas de Estado, aí sim teríamos uma perenidade maior na execução daquela política. Pois bem, esse é um primeiro entendimento acerca da palavra política. A política também pode ser entendida como um espaço de atuação de determinados grupos de interesse. Então, quando grupos de servidores ou grupos de uma determinada área se reúnem, eles estão fazendo política, estão negociando, deliberando, defendendo interesses que representam aquela determinada coletividade. Então, política também é um espaço onde se configuram diferentes programas de ação. Ainda continuando nessa pauta dos interesses diversos, temos também a política como um conhecimento histórico de uma determinada realidade. Então, política Napoleão Bonaparte, política Juscelino Kubitschek, então representa um conjunto de ações que foi executado em um determinado período, em uma determinada época. Mais um entendimento sobre política. Política como uma consciência espontânea, o desenvolvimento de uma consciência espontânea. Exemplo, empregados de uma empresa sabem defender seus interesses. Então, sabem unir-se para barganhar algo que seria proveitoso para aquele determinado grupo. Então, consciência de determinados grupos. Além desses diferentes entendimentos da palavra política, ainda não chegamos em políticas públicas, temos as instituições políticas, aquelas que fazem parte desse contexto de jogos de interesse. Temos o Estado, definido como uma nação politicamente organizada, dotada do atributo da soberania, e temos o governo como uma outra instituição. O governo seria a condução política das ações do Estado. O Estado com uma perspectiva perene, o governo com uma perspectiva transitória. Além dessas duas instituições, digamos assim, temos também a sociedade civil, que por vezes também se organiza para deliberar ou para barganhar a resolução de determinados problemas. Então temos essas três esferas, Estado, governo e sociedade civil, atuando de forma política para atender ou resolver determinadas demandas. Assim sendo, aí vamos caminhando agora para políticas públicas propriamente dito. A política pública ela vai surgir num contexto de interesses políticos de determinados grupos que geram conflitos e apresentam a necessidade de resolução. Então temos nesse contexto de surgimento de uma política pública o conflito social, por exemplo, a luta por distribuição de riqueza,
Aí vem a atuação do Estado, conduzido pelo governo que naquele momento está no poder, está na condução do Estado, trabalhando em tese para resolver essas demandas a partir de uma opção política que esse governo faz. Essa opção política do governo é fortemente influenciado pela ideologia que ele traz consigo. A partir disso, ele vai implementar ações, soluções para resolver aquela demanda pública. Pois bem, o Leonardo Sec, no seu livro de Políticas Públicas, ele traz o que seriam alguns nós conceituais relativos à implementação, relativos ao conceito de políticas públicas. Basicamente, esses nós conceituais estão representados em 3 pontos, ou em 3 perguntinhas, 3 indagações. Primeira delas, as políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais? Esse seria o primeiro nó conceitual. O segundo, as políticas públicas também se referem à omissão ou à negligência? Isso é, tomar a decisão de não fazer nada seria uma política pública? E o terceiro nó conceitual, apresentado por Sec, indaga o seguinte: apenas diretrizes estruturantes, isto é, de nível estratégico, são políticas públicas? Ou aquelas diretrizes de nível mais operacional também poderiam ser consideradas políticas públicas? Pois bem, vamos abordar agora um pouco desses 3 nós conceituais. O primeiro deles é em relação a quem deve ser o responsável pela execução de políticas públicas. Existe a abordagem estatista e a abordagem multicêntrica. Talvez as duas principais, algumas outras podem ser abordadas de forma diferente na literatura. Pois bem, a abordagem estatista defende que só é política pública se for uma ação executada pelo Estado, enquanto que a abordagem multicêntrica entende que uma política pública pode ser executada por entidades não diretamente relacionadas ao Estado. Isto é, uma política pública poderia ser executada por uma empresa ou por uma organização do terceiro setor, uma ONG, uma organização não governamental. O livro do Sec defende a abordagem multicêntrica, que parte desse entendimento que não apenas atores públicos ou ligados diretamente ao Estado seriam os responsáveis pela execução das políticas públicas. A palavra pública relacionada à política, no entendimento do Sec, está relacionada ao problema a ser enfrentado e não a quem executa aquela ação para enfrentamento do problema. O segundo nó conceitual, que aborda a questão da política pública, da não tomada de decisão, né? A negligência nesse caso também seria uma política pública. O Leonardo Sec faz alguns apontamentos. Por exemplo, uma política pública deve resultar de uma diretriz intencional, seja ela uma lei, uma nova rotina administrativa ou uma decisão judicial. Então o livro do Sec, defende que para ser considerada uma política pública, ela tem que ter uma diretriz para a ação. Nesse sentido, a negligência ou não fazer nada não pode ser considerado uma política pública. Atenção para diferenciar a orientação dissuasiva da política pública para essa da negligência. As políticas públicas, elas são operacionalizadas sob 2 orientações, uma orientação persuasiva e outra orientação dissuasiva. A persuasiva é aquela que afirma o que deve ser feito, né? Plante uma árvore, vacine o seu filho. E a orientação dissuasiva vai no sentido do que não deve ser feito. Então, não corte árvores nativas, não sonegue impostos. Então, a orientação dissuasiva não está relacionada à questão da negligência, da opção por não fazer ou não executar a ação pública. E aí chegamos ao terceiro nó conceitual apresentado pelo Leonardo Sec. Nesse terceiro nó conceitual, o ponto de partida é que as políticas tanto podem ser consideradas diretrizes estruturantes, isto é, partem do nível estratégico do Estado, do setor público, como também podem ser consideradas diretrizes de nível intermediário, nível operacional. Então, políticas públicas também
podem partir do nível tático, do nível intermediário e do nível operacional, entendendo o conceito de política pública como aquele que vai resolver um determinado problema público, uma determinada demanda pública. Para isso, em seu livro, Seck ele utiliza, digamos, a metáfora do cabo de aço, né, para representar uma política pública. O cabo de aço que traz na perspectiva central um determinado fio condutor, mas ao mesmo tempo ele é entrelaçado por diferentes outros fios. Então, de certa forma, temos, digamos, esse fio condutor, a política de nível estratégico, mas essa política ela vai ser desmembrada em programas e projetos de nível intermediário, de nível tático e também de nível operacional. Pois bem, chegamos então à questão do problema público. Quando é que em vários momentos desse vídeo, eu falei, ou desse áudio, para quem está ouvindo o podcast, eu falei da demanda pública, do surgimento de um problema público. O que seria então um problema público? Esse é um outro conceito relevante nessa questão da definição de uma política pública. Pois bem, esse problema público seria a diferença entre a situação ideal e a situação real. Então, todo aquilo que for, todo esse contínuo de diferença que existe entre o que seria a situação ideal e a situação real, que de fato está ocorrendo, pode ser considerado um problema ou um problema público, o que gera insatisfação e alguma demanda ou conflitos junto à sociedade. Então, um problema ele é considerado público quando um grupo considerável de pessoas, quando um amplo grupo de pessoas considera que deve receber atenção por parte do governo e a partir disso o governo passa a prestar atenção nessas demandas que são apresentadas por esse respectivo grupo. Chegando ao final então dessa nossa aula, temos aqui algumas definições de políticas públicas, considerando que há algumas divergências na literatura em relação a essas definições. Política pública, então, seria um conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. Então, a política pública envolve a resolução de um problema ou o alcance de um objetivo. Uma outra definição: as decisões constituem um padrão de atividade governamental a respeito de um determinado assunto. Então, política pública, um padrão de atividade governamental. Ou ainda, política pública, aquilo que de fato é realizado e não um conjunto de intenções do governo. Foi planejado, beleza, saiu do papel, se não saiu do papel, ainda não seria uma política pública. Mais algumas definições de políticas públicas: conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais. Então, temos aí, nesse caso, um compromisso público para dar conta de determinada demanda. Política pública também pode ser considerado um campo do conhecimento. Existe o campo de públicas, para quem se interessar depois pode pesquisar sobre isso. Políticas públicas também pode ser a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através da delegação de influência sobre a vida dos cidadãos. Também pode ser o que o governo escolhe fazer para executar uma determinada política ou o não fazer naquela discussão que nós apresentamos agora há pouco. Em última instância, pode-se dizer que os temas relativos a políticas públicas dizem respeito a entender quem ganha o quê, por quê e que diferença isso faz na vida das pessoas. Segue então algumas características dessas políticas públicas a partir das definições que nós apresentamos aqui. São desenvolvidas por instituições governamentais, os seus responsáveis, por meio de processos políticos, mas há o entendimento de que outras instituições também podem realizar uma política pública. Sua implementação pode ou não envolver organizações da sociedade, empresas, como eu falei agora há pouco. E as políticas públicas envolvem não somente a elaboração legal
Lembrando que toda política pública ela tem que ser transformada em lei para ser executada, mas envolve também os seus atos subsequentes, relacionados à implementação, interpretação e cumprimento da lei. Pois bem, companheiros, para finalizar então, de forma prática, rápida e divertida, um conceito de políticas públicas, que eu já estou vendo como questão de prova, caracteriza-se por ações e intenções com as quais os poderes ou instituições públicas respondem às necessidades de diversos grupos sociais. Era isso então, companheiros. Corri aqui para não ficar um vídeo muito longo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.